paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2024 a revista aqui da classe dos adultos pela Escola Bíblica Dominical, que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Este título, irmãos, ele está embasado lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 23. E nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 5. E esta lição de número 5 tem como tema a promessa de salvação. Lembrando aos irmãos que as 4 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Promessas. Amém? Então nós temos como texto áureo para a lição de hoje João capítulo 5, no versículo de número 24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Nós temos como verdade prática a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? Aqui sobre o texto áureo, irmãos, nós temos duas condições, aquele que ouve e aquele que crê, porque muitos só escutam e muitos não creem que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ainda sobre a verdade prática, que é o resumo praticamente da nossa lição de hoje, nós temos João capítulo 17, no versículo de número 3, que diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós estaremos falando bastante deste conceito no decorrer da nossa lição de hoje. A maior promessa que nós temos para a nossa vida aqui terrena é a promessa da salvação, que foi garantida por Jesus Cristo na sua morte ali na cruz do Calvário. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe João capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 21, que nós não estaremos lendo agora, mas estaremos fazendo menção, durante a nossa lição de hoje. Temos como objetivos para a nossa lição de hoje. O primeiro, explicar biblicamente a promessa da salvação. O segundo objetivo, mostrar a natureza da promessa da salvação. E o terceiro objetivo, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Salomão, ele vai dizer que o importante não é o início, das coisas, e sim o final. Então, a perseverança nossa em obediência para conseguirmos aí a herdar, a vida eterna. Amém? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje. Jesus pagou um alto preço pela nossa redenção. Porém, em nossa jornada cristã, enfrentaremos obstáculos e dificuldades. E o que vai fazer a diferença? Paulo diz que dias maus eles viriam, mas o que faz a diferença é como eu e você estamos enfrentando esses dias maus, e é através da nossa fé alicerçada na palavra do Senhor que nós enfrentamos esses obstáculos, que continuamos a nossa caminhada espiritual e que, pela misericórdia de Deus, nós não venhamos a desfalecer. Amém? Então aqui está a nossa parte motivacional para a nossa lição de hoje, que tem como palavra-chave salvação. Amém? Nós estaremos agora caminhando para a parte de introdução da nossa lição de hoje, que diz assim, a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. Você pode glorificar a Deus por isso. Deus enviou seu Filho amado. João capítulo 3, do versículo 16, que nós já estaremos fazendo menção agora da nossa leitura bíblica, um texto muito conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira imensurável, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda em João 17,3, que nós acabamos de ler, vai dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Filho, a quem ele
o Pai enviou. Amém? Então nós temos aqui também, irmãos, para trazer aqui nessa parte de introdução, que a doutrina bíblica, ou seja, o ensino bíblico sobre a salvação, leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano, ao ponto de dar o seu único filho. Ainda, né, acabamos de citar aqui o textuário da Bíblia, João 3,16, né, em minha opinião. Salmo 18, verso de número 3, ó. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O salmista lá, Salmo 18, verso de número 3, acabamos de ler aqui, né? Que o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a força da minha salvação. Amém? Nós temos 3 tópicos para estarmos estudando na nossa lição de hoje. O primeiro tópico, ele tem como tema a promessa da salvação. O segundo tópico, ele tem como tema a natureza da promessa da salvação. E um terceiro tópico, para nós estarmos encerrando a nossa lição, ele tem como tema promessa e perseverança na salvação. Amém? Então, caminhando para o primeiro tópico, nós temos aqui 3 subtópicos para estarmos estudando. O primeiro subtópico deste primeiro tópico tem como tema uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe, que nós falamos que íamos enfatizar aqui a partir de agora, diz assim, ó, no verso 14: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Este texto lá de João, capítulo 3, ele faz menção, irmãos, a Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso de número 9, que vem dizendo assim, ó: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreram muita gente em Israel. E aí o povo volta a clamar, Moisés intercede pelo povo, e aí lá no versículo de número 9, ó, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: E Moisés fez uma serpente de metal, que simbolizava ali, né, nós estaremos estudando neste contexto da lição de hoje, ó, e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então, este capítulo 3, né, que nós vemos ali no verso 14 de João, ele faz menção a esse texto lá de Números, capítulo de número 21, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, como nós acabamos de ler aqui no texto lá de Número. Aí essa pessoa, ela teria ali a maldição removida e aí ela teria a sua vida. Então, neste quesito aqui, semelhantemente, né, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. E o que então significa esta palavra redenção? O resgate do ser humano, né, feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ainda, né, lemos aqui que este amor do nosso Deus, ele não tem como ser mensurado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira que não há como, né, não existe como podermos estar medindo. Então essa preciosa promessa, ela traz 2 realidades, que nós já citamos lá no nosso textual. Qual é a primeira realidade? A de que quem crê não será condenado. Só que, por outro lado, a de quem não crê já está condenado. Nós vemos lá no nosso texto áureo 2 condições aqui. Primeiro, né, aquele que ouve a minha palavra. Então, aquele que ouve a palavra e essa palavra acha guarita no coração, ele passa a crer e ele aceita Jesus Cristo como Salvador. Então, para essa pessoa, para nós, temos a nossa vida eterna. Agora, aquele que só escuta e aquele que não crê, então, irmãos, aí a coisa fica complicada. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que já está condenado. Olha o que diz o verso 18 de João, capítulo de número 3. Ó. Diz assim, ó: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito
Filho de Deus, amém? Então aqui ainda podemos trazer aos irmãos que a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Olha o que diz Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9, textos também muito conhecidos dos irmãos, mas que nós estaremos trazendo aqui, e se você tiver aí com lápis, caneta, anote para que você guarde, né, essas referências. Muitas tem aqui na revista e outras o Espírito Santo nos dá no decorrer do preparo da aula. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, como nós vemos lá na parte motivacional da nossa lição de hoje, né, o ato de Jesus Cristo ali foi um ato ali de graça, mas foi pago um alto preço por aquilo ali. A nossa salvação, ela nos é por meio da graça, e graça significa o quê? Um presente imerecido. Então, é nos dada de graça, mas não foi de graça, foi pago um alto preço. E porque foi dado através da graça do nosso Senhor, o que nós temos que fazer? Tópico 3, nós vamos estudar isso. Perseverar até o fim nessa doutrina, amém? O subtópico de número 2, irmãos, ele vem trazendo como tema a obra de salvação. Aqui, ó, a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. Tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Ó, quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 4, capítulo 6, do verso 4 ao verso de número 11. Ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então aqui fizemos menção que sobre esta obra da salvação, que uma vez que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, somos ali imediatamente ali libertos da condenação. Nós passamos a ser uma nova criatura, como também nós estaremos aqui estudando no decorrer da nossa lição de hoje. Ó. Caminhando para o subtópico de número 3, irmãos, nós temos como título o Salvador. Aqui a Bíblia ela é bem clara e bem enfática em nos afirmar o quê? Que a obra da salvação, né, nós entendemos desta maneira, nós cremos, nós ensinamos e nós professamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Onde podemos encontrar esta referência bíblica? 2 Pedro, capítulo de número 1, no verso de número 11, que diz assim, ó, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda podemos trazer aqui neste terceiro subtópico que a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço por nossos pecados. Nós lemos lá, né, João capítulo 3, no versículo 16, agora estarei lendo aqui também o versículo de número 17, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então, neste contexto aqui ainda, podemos trazer aos irmãos que esse Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Olha o que Deus nos deu aqui como referência
para embasar, né, esta parte aqui que acabamos de ler do subtópico de número 3. Provérbios capítulo de número 28, no verso de número 13, vem dizendo assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então aqui, irmãos, o segredo é nós crermos, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós cremos nesta palavra, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e nós permanecemos em Jesus Cristo. Por quê? Porque assim jamais vamos perecer eternamente. Jesus Cristo, ele garantiu o passaporte para a nossa salvação. O resumo deste tópico de número 1 diz assim, ó: a salvação é um precioso presente de Deus, é pela graça, nós vemos lá em Efésios, ó, para todos os que creem em seu Filho. Então não tem exceção, é para todos os que creem, para todos os que creem. A Bíblia vai dizer que é desejo de Deus que todos sejam salvos, né? Desejo de Deus que todos sejam salvos. Então a salvação é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o nosso Salvador enviado por Deus, amém? Nós caminhamos agora para o tópico de número 2, e o tópico de número 2 ele tem como tema a natureza da promessa de salvação. Aqui também nós estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro vai falar sobre as 3 condições aqui que nós temos para atingir, né, para conseguirmos, para entendermos a natureza da salvação. Podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos desta grande obra. Nós estaremos estudando 3 aspectos salvíficos. O primeiro, justificação; o segundo, regeneração; e o terceiro, santificação. Vamos começar então com santificação. O que é a santificação? É o ato de Deus que declara que o pecador agora passa a ser o quê? Justo. Vamos entender este conceito. Aqui, ó, por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Desta forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, no verso 1, que eu falei aos irmãos que estaríamos fazendo menção. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justificação, ela declara o pecador justo diante de Deus. Diante de Deus. Vamos continuar entendendo aqui este conceito aqui, ó. O segundo aspecto salvífico é a regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João, né, capítulo 3, ali, que nós estamos estudando, se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento no mesmo capítulo, em João capítulo 3, né, do versículo 1 ao versículo 6. E o que vem ser essa regeneração? É um processo de transformação do interior para o exterior. O que é a pessoa se regenerar? É a pessoa feita diretamente, esta obra, né, é feita, esta obra de regeneração, que parte do interior para o exterior, aceitando a palavra do Senhor, cumprindo os seus mandamentos, como nós estudamos na lição de número 4, ela é feita diretamente pelo Espírito Santo do nosso Deus. Ó. O pecador se torna filho de Deus, nova criatura, que anda em novidade de vida. Olha o que Paulo vem dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, no verso de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a regeneração, ó, é o que? É a mudança, é o que? É a obra de transformação, ela é um processo que vem do interior para que cada vez nós estivéssemos melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje, amém? Então é um processo de transformação, e aqui ainda podemos trazer que passamos a fazer parte da família de Deus. Olha o que Hebreus capítulo 2, no verso de número 11 traz, ó.
Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então agora passamos a fazer parte, né, da família de Deus, uma vez santificados por Deus, uma vez regenerados, né, nós passamos agora ao quê? A viver este processo de mudança. Eis que tudo se fez novo, nova criatura, ou seja, os hábitos velhos, as coisas que praticávamos anteriormente, já não cabe mais nesta nova situação de vida que estamos vivendo diante de Jesus Cristo. E o terceiro aspecto agora salvífico, irmãos, é a santificação. A santificação aqui, ela é o ato, e a santidade, ela é o quê? O efeito. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus. Somos santificados por Deus imediatamente. Agora, já a santidade é o quê? É um processo pelo qual nós estamos o quê? Passando, como eu disse aos irmãos, ser melhor hoje do que fomos ontem e ser melhor amanhã do que estamos sendo hoje. Então, ela é o que? Progressiva por parte do relacionamento, do nosso relacionamento com Cristo. Ou seja, quando estudamos aqui que a santificação é o ato e a santidade é o efeito, por que o efeito? Porque assim, é sobre o que nós falamos, sobre o que nós vemos, sobre o que nós vestimos, sobre o que nós estamos praticando, ou seja, é o nosso cotidiano, é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Lá na lição de número 4, Deus me toca o coração em trazer aqui aos irmãos o texto áureo de João, capítulo 14, verso 15, se amardes, guardareis, ou seja, obedecereis os meus mandamentos, que nós estudamos na lição de número 4. Então a santidade, ela é o quê? É o nosso dia a dia, é o nosso relacionamento, né, com o nosso Salvador. Ainda podemos trazer aqui que nós só teremos, né, essa santidade aqui completa no que? Quando nós formos, esse processo, né, esse processo progressivo de santidade, ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja. Então, enquanto Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja, ou enquanto nós não formos recolhidos, né, para o Pai, nós continuamos neste processo do quê? De santidade, né? Neste processo de santidade diante do nosso Deus. O resumo, irmãos, deste tópico de número 2, e podemos trazer aqui ainda, né, nesse conceito aqui, sobre o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, no verso 21, a respeito do nosso corpo, né, que será modificado, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, este processo de santidade, deixando claro aqui aos irmãos, eles só vão falar assim, terá como final quando Jesus Cristo voltar, né, para buscar a sua igreja, ou quando individualmente nós formos aí recolhidos para a glória junto ao Pai. Então, o resumo deste tópico de número 2, ele diz assim, podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos desta grande obra. Quais aspectos que nós estudamos aqui de uma maneira bem sucinta? Justificação, regeneração e santificação. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje, temos o seguinte tema: promessa e perseverança na salvação. O primeiro subtópico tem como tema: a base da promessa de salvação é Cristo, como nós já acabamos, né, de ler ali, de estudar no tópico aqui anterior. Então diz assim, o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Trouxe um texto aqui aos irmãos também, lá em João capítulo 17, que nós lemos lá no início da nossa aula, no verso de número 3, que a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Pai, né, enviou. Então aqui neste tópico de número 3, nós voltamos a frisar que Jesus Cristo é o centro da promessa da nossa salvação. Logo, a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus, ou seja, Jesus é o centro da nossa promessa de salvação. Eu e você fazemos parte, somos o quê? Igreja. Então aqui a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é formada, né, por pessoas unidas ao nosso Senhor. Lá em Efésios capítulo 1, no versículo 9 e 10, diz assim, ó: descobrindo-nos o ministério da sua vontade, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Ainda podemos trazer aqui aos irmãos que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário, por causa da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. O segundo subtópico, ele vem trazendo como tema a apostasia individual. Aqui, nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la, conforme nós lemos em João capítulo 3, no verso de número 18. Então aqui podemos trazer também e também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper este relacionamento. Lembra que a gente estudou sobre santidade, que é o nosso relacionamento, como nós estamos nos relacionando com Cristo? Então, elas rompendo este relacionamento, rejeitando por completo os ensinamentos, os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, que é a apostasia doutrinária, apostasia do ensino, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, que é a apostasia moral. E a isso nós denominamos, nós conceituamos de apostasia, que implica o quê? Uma rebelião contra Deus, o abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Então, há diversos registros na Bíblia a respeito da apostasia e que confirmam. Um deles está lá em Hebreus capítulo 2, do verso 1 ao 3, que diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa restituição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então nós temos que estar nos atentando com diligência, ou seja, com cuidado, com prudência para as coisas que nós já temos ouvido. Amém? Então esta apostasia é o que, irmãos? É a pessoa negar, uma vez que conhecia a palavra, uma vez que tinha aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, simplesmente renegar, simplesmente deixar este relacionamento. E o pior ainda é falar, tipo assim, que isso aí é conversa, que isso aí vamos falar, conto da carochinha, como diz o outro. Não só deixar, não só se desviar, mas também passar a atacar contrariamente, Isto é a apostasia. Então agora caminharemos para o terceiro subtópico, que diz assim, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 1, verso 23, que diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, o ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Então, isso aqui é muito importante, irmãos. O ensino bíblico que nós cremos nos diz que ao partirmos desta aqui para a vida eterna, nós já estamos imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo
se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Então, achei muito forte esta palavra aqui, ó. O segredo, vamos dizer assim, é a nossa perseverança. Melhor é o final das coisas do que o início dessas coisas. Temos que estar constantes, firmes no Senhor, perseverantes na sua doutrina. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo de número 5, lá no verso de número 13. E estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, aquele que crê, lá no finalzinho do segundo tópico, né, nós estudamos, né, aquele que crê jamais perecerá eternamente. Amém? O resumo deste tópico de número 3, ele diz assim: o nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. A Bíblia, irmãos, ela é o que? Cristocêntrica. Ela traz Cristo como centro de todas as coisas. Então, caminhando para a parte de conclusão da nossa lição de hoje, temos a salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, aceite-o como seu Salvador, para que possamos desfrutar da nossa vida eterna, da nossa salvação. A nossa escolha, irmãos, é feita aqui, a nossa escolha é feita em vida. Então, se você já o aceitou, né, como seu Salvador, creia, continue perseverando na fé. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 6, que terá como tema a promessa de cura divina. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério.